É com grande honra que subo essa tribuna como líder da oposição nessa casa para destacar que a minoria parlamentar, ao contrário do que muitos querem imaginar e acreditar, é uma instituição democrática inerente aos governos constituídos pelo voto e é no exercício dessa condição, senhor presidente, essencial ao Estado de Direito que ela desempenhará na Câmara a sua missão. Que não se conhece, não se tem notícia sobre qualquer tipo de plano estratégico para que possamos enfrentar efetivamente os graves problemas do Brasil, que aqui digo quais são: a saúde, a educação, a segurança pública, o uso de drogas e o problema da infraestrutura. Eu acredito que a educação tem que ser colocada como prioridade do governo federal. Na verdade, os últimos 8 anos, nós tivemos uma política voltada para o assistencialismo, para o distributivismo mais primário possível. Essa é um programa de Fernando Henrique Cardoso que Lula ampliou, mas que não encontramos nos últimos 8 anos uma porta de saída. Nós agora temos que buscar um plano estratégico para alguns aspectos que poderão colocar finalmente o Brasil como uma potência de primeiro mundo. Nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de um plano estratégico para a saúde, nós estamos falando do combate ao uso de drogas e de infraestrutura. Mas nada disso funciona em absoluto se nós não tivermos efetivamente um forte investimento na educação. Não só no sistema educacional, como também na valorização do profissional da educação. Muito obrigado. Foi um gesto de respeito ao parlamento que nós, mesmo da oposição, temos absoluta consciência do valor da vinda dela aqui. Contudo, no discurso em si, nós esperávamos um discurso mais consciente. No que diz respeito à nossa posição dentro do parlamento, nós começaremos a agir eficientemente, como é o nosso dever e o nosso papel na República e na democracia, fiscalizando os atos do governo, apresentando alternativas e fazendo as críticas que se fizerem necessárias e que forem justas. Também não vamos ficar fazendo uma oposição por oposição, vamos fazer uma oposição inteligente. A chamada reforma do Pacto Federativo, que alguns mais afoitos falam em refundação do Pacto Federativo, acho que nem precisa de tanto. O que nós estamos falando, em última análise, é numa melhor distribuição do bolo da arrecadação, de tal sorte que o governo federal abra mão de parcelas da arrecadação para que esses recursos possam chegar em maior facilidade, com maior rapidez. E em maior quantidade. E em maior quantidade para os estados, mas sobretudo para os municípios. Isso faria com que o interior do Brasil se revigorasse, o interior do Brasil se tornasse mais rico, o que traria consequências benéficas em todos os sentidos, mas sobretudo no sentido de manter no interior aquelas pessoas que acabam indo para os grandes centros urbanos. Com a matéria sobre o qual estamos votando esta noite, isto não é um bom sintoma deste governo. Eu diria até mais, isto é preocupante. Revela um lado autoritário do governo, contra o qual nós da oposição jamais haveremos de admitir. Fica aqui o protesto do PSDB, a forma, o método autoritário, o pouco valor, o valor baixo do aumento do salário, porque não foi bem discutida a matéria. E já concluindo, faziam um sinal de pequeno em 2000, quando o governo Fernando Henrique queria aumentar o salário em valores maiores. O aumento que o governo está dando é pequeno e é pela forma inadequada, inclusive colocando matéria penal para permitir que a discussão se dê de maneira urgente, urgentíssima, na janela da agenda também autoritária das medidas provisórias que se repetem desavergonhosamente. Muito obrigado, senhor presidente. Em especial, trouxe-nos a necessidade de, nesta casa, promover o debate e de demonstrar à base do governo que uma lei testada ao longo do tempo e discutida aqui nesta casa, não poderia cair, não poderia ser derrubada grosseiramente por conta da necessidade premente de se votar a matéria que ficou parada graças à inércia desta casa, que não votou a medida provisória com a antecedência que deveria ter votado. Esse debate mostrar que há um fosso entre o ufanismo da propaganda governamental e o Brasil real. E mostrar os índices de mortalidade infantil,
os índices de acidente de estrada, os índices de analfabetismo, a evasão escolar, a falta de infraestrutura nos aeroportos, o desperdício dos investimentos em gastos supérfluos e por aí afora. Parece ao que nos apresenta um plano efetivo para colocar o esporte estrategicamente a serviço da população brasileira. A propósito, senhoras e senhores parlamentares, com todo respeito, é nosso dever alertar que o governo federal ainda não apresentou um plano estratégico para o esporte, nem para a educação, tampouco para a saúde, muito menos para a segurança pública. São medidas provisórias depois de medidas provisórias. Criação de cargos depois de criação de cargos. Nada de estratégico foi apresentado a este parlamento para que nós possamos discutir efetivamente aquilo que mais nos preocupa, que é efetivamente a solução para os graves problemas nacionais. Seja na falta de infraestrutura, seja na política pública, temos as piores rodovias federais, exatamente porque as nossas cidades são, diante de realidades mundiais, aquelas que têm a menor e a maior falta de infraestrutura, de saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, que nós temos as crianças com a menor taxa de dentição saudável da América do Sul. É exatamente isso. Resolveu efetivamente enfrentar com coragem a face autoritária do governo. Muito obrigado, senhor presidente.